Mauro estava em pé, bem no meio da sala enorme, com a gravata meio torta e a mão tremendo, ouvindo da boca da própria nora: "O senhor não é mais bem-vindo aqui. Saia da minha casa. Agora!" A mesa de Natal estava posta, toalha branca impecável, cristais brilhando, o cheiro de assado ainda no ar. Os olhos de Mauro estavam marejados, mas não era só por causa das palavras duras. Era por causa de tudo que aquelas paredes escondiam. Aquele lugar, que agora a nora chamava de minha casa, tinha sido construído tijolo por tijolo com o suor dele, com anos de trabalho na criação de gado, sol forte, chuva, noites mal dormidas. Mas ninguém ali parecia lembrar disso. Nem o próprio filho. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez tenha sentido algo parecido. Dar a vida inteira pela família, renunciar a sonhos, aguentar humilhação calado, tudo para ver os filhos bem. E, lá na frente, ser tratado como um peso, como um incômodo, como alguém que atrapalha. Mauro sempre teve medo de ficar velho e se tornar o problema dentro da própria família. E no dia em que a nora o expulsou da ceia de Natal, na frente de todos, ele sentiu que esse medo tinha virado realidade. Até que um detalhe que todo mundo ignorava veio à tona. A mansão onde estavam, com piscina, jardim enorme, garagem cheia, não estava no nome do filho. Estava no nome de Mauro. E naquela noite, entre lágrimas, silêncio constrangedor e olhares desviados, um segredo antigo, uma promessa esquecida e uma decisão inesperada mudariam o rumo daquela família para sempre. Fique comigo até o fim desta história, porque você vai descobrir como um homem simples, criador de gado, humilhado pela própria nora na ceia de Natal, encontrou forças para tomar a atitude mais surpreendente da vida e mostrar, de um jeito doloroso, mas necessário, o verdadeiro valor da gratidão e do respeito. Se essa história tocar você em algum momento, deixe o seu like para ajudar a espalhar esse vídeo para mais pessoas. No comentário, conte uma situação marcante da sua vida em família, algo que você nunca esqueceu, bom ou ruim. Isso inspira outras pessoas da sua idade a refletirem e se sentirem menos sozinhas. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todas as histórias novas que estamos preparando com muito carinho. Agora vamos começar a história de Mauro, o sogro criador de gado, que foi expulso pela nora da ceia de Natal, sem que ela soubesse que toda aquela mansão ainda estava no nome dele. Mauro tinha mãos grossas, marcadas pelo tempo, com pequenos calos que pareciam nunca desaparecer. Mesmo já morando na cidade há alguns anos, seus dedos ainda carregavam a memória de uma vida inteira no campo, cercado de pasto, bois e cercas de arame. Ele tinha morado quase a vida inteira em uma pequena fazenda no interior, herdada do pai, um pedaço de terra que no começo era só poeira e mato, mas que, com muito esforço, se transformou em uma propriedade respeitada na região. Mauro trabalhava desde antes do sol nascer, cuidando do gado, acompanhando partos de madrugada, enfrentando épocas de seca, de dívidas, de incertezas. Quando era mais jovem, casou com Ana, uma moça simples, com sorriso doce, que o ajudou em tudo. Enquanto ele lidava com o gado, ela cuidava da casa, dos filhos e das contas, anotando tudo em um caderno de capa azul. Juntos, tiveram um único filho, Daniel. Daniel cresceu correndo pelos pastos, subindo em árvores, ajudando o pai a dar ração, tudo na base do "vem cá, menino, aprende". Só que, à medida que crescia, Daniel mostrava um desejo forte de sair dali. Enquanto Mauro se sentia parte da terra, Daniel sonhava com a cidade. Na adolescência, Daniel começou a falar em estudar, ter uma profissão na cidade grande, usar roupa social, trabalhar em escritório. Mauro, mesmo com o coração apertado, dizia: "Se é isso que você quer, meu filho, o pai vai dar um jeito". E deu. Vendeu parte do gado, apertou as contas, adiou reformas na fazenda, tudo para pagar a faculdade de Daniel. O orgulho de Mauro era ver o filho se formando, de terno, com um diploma na mão. Naquele dia, ele lembra de ter pensado: valeu a pena cada noite mal dormida. Depois da formatura, Daniel decidiu ficar na cidade de vez. Arrumou emprego, se envolveu com pessoas diferentes, começou a frequentar lugares elegantes e foi se afastando daquela vida simples no campo. Mauro, por outro lado, ficou na fazenda com Ana, cuidando do que sempre soube fazer. Foi nessa fase que Daniel conheceu a mulher que mudaria tudo, Helena. Helena era uma mulher elegante, fala mansa, mas sempre muito firme. Tinha estudado, trabalhava bem, conhecia pessoas importantes. Quando Daniel a apresentou à família, Ana abraçou a moça com carinho imediato. Já Mauro ficou um pouco mais quieto, observando. Não era desconfiança sem motivo. Era aquele cuidado de pai,
que sabe que um casamento é muito mais do que sorrisos nas fotos. Com o tempo, Mauro foi percebendo que Helena gostava de conforto, de casa bonita, de tudo impecável. Não havia nada de errado nisso, mas havia uma distância enorme entre a forma como ela via o mundo e a vida simples dele e de Ana. Depois do casamento, que foi na cidade, em um salão bem decorado, Daniel e Helena começaram a crescer profissionalmente e financeiramente. E um dia, numa visita à fazenda, Daniel chamou o pai para uma conversa debaixo de uma árvore, perto do curral. Pai, eu e a Helena estamos pensando em comprar uma casa maior. Ela quer um lugar onde possamos receber amigos, fazer festas de fim de ano. E a gente precisa de uma ajuda. Um apoio. Mauro estranhou o jeito do filho falar. Não era uma conversa comum, nem um pedido simples. Que tipo de ajuda, Daniel? O filho respirou fundo e explicou que ele e Helena não tinham ainda todo o dinheiro para comprar a casa dos sonhos. Precisariam de um valor alto de entrada. E foi direto. Pai, eu queria saber se o senhor não pensa em vender a fazenda. A gente pode usar o dinheiro para comprar uma casa boa. O senhor e a mãe vêm morar com a gente depois. Vai ser melhor para todo mundo. As palavras caíram como pedras no coração de Mauro. A fazenda era a vida dele. Era a história da família. Mas, ao mesmo tempo, ele amava o filho e sonhava em vê-lo bem, morando num lugar confortável, seguro. Ele pediu tempo para pensar. Naquela noite, deitado ao lado de Ana, quase não conseguiu dormir. O que você acha, Ana? Perguntou, olhando para o teto de madeira. Ana suspirou, com os olhos marejados. Mauro, essa fazenda é sua vida, mas o Daniel também é. A gente não vai viver para sempre. Talvez seja a hora de pensar no futuro dele. Só, eu tenho medo de a gente se arrepender. Mauro ficou em silêncio. Ele sabia que, se vendesse a fazenda, não haveria volta. Mas algo dentro dele dizia que o sacrifício pelos filhos sempre tinha sido a marca daquela família. No dia seguinte, com o coração apertado, chamou Daniel e disse: se é isso que você acha que é melhor para sua vida, eu vou vender a fazenda. Mas eu quero uma coisa, a casa que vocês forem comprar, eu quero que esteja no meu nome. Não é por desconfiança, é por segurança. Se um dia vocês precisarem, a gente ajusta. Mas eu não quero ficar sem nada. Daniel pareceu um pouco incomodado, mas concordou. Disse que entendia, que era só questão de registro, que, na prática, a casa seria deles. Helena, quando soube da condição, não gostou muito, mas não discutiu diretamente com Mauro. Ela sorriu e disse: claro, seu Mauro. O importante é a família estar unida. E assim, a fazenda foi colocada à venda. Depois de negociações demoradas, visitas e mais visitas, o negócio foi fechado. Mauro e Ana assinaram papéis com mãos trêmulas, se despedindo de uma vida inteira naquele pedaço de terra. Cada canto da fazenda parecia olhar para eles com saudade antecipada. Com o dinheiro, o casal foi com Daniel e Helena até uma imobiliária da cidade. Visitaram casas, andaram por bairros diferentes, até que encontraram uma mansão ampla, com jardim na frente, piscina nos fundos e uma sala enorme, perfeita para festas e ceias de Natal, como Helena sonhava. O negócio foi fechado. E, como combinado, a mansão foi registrada no nome de Mauro. Naquele dia, ele não fazia ideia de que, anos depois, seria justamente naquela sala, naquela mansão, que ouviria as palavras mais dolorosas da sua vida: o senhor não é mais bem-vindo aqui. Mas antes disso, muita coisa ainda aconteceria. No fim do capítulo, a pergunta que ficava era: como um gesto de amor e sacrifício poderia se transformar, com o tempo, em motivo de humilhação? E era justamente isso que o destino estava começando a preparar. A mudança para a cidade foi um choque para Mauro e Ana. Acostumados com o barulho de grilos, vento nas árvores e mugido de gado, agora eles dormiam ouvindo carros, buzinas e vozes vindas da rua. No começo, Ana se sentia perdida dentro daquela mansão grande. A cozinha era moderna, cheia de detalhes que ela não sabia usar. O fogão era diferente, os armários altos demais, eletrodomésticos que ela nunca tinha visto. Mas ela se esforçava, limpava, cozinhava, arrumava a casa como se fosse seu dever. Helena, aos poucos, foi trazendo a personalidade dela para cada canto da mansão. Colocou quadros, cortinas, objetos de decoração, tudo combinando. Tinha orgulho de dizer aos amigos: a nossa casa é o nosso refúgio. Nosso. Nunca do meu sogro. Nunca da família toda. No começo, Mauro não ligava para isso.
Ele achava normal que um casal jovem quisesse pensar na casa como o deles. Ele não era de brigar por palavras. Daniel trabalhava muito, ficava fora o dia todo. Helena também. Então, quem passava mais tempo na mansão eram Mauro e Ana, que cuidavam do básico: plantas, organização, pequenas coisas de manutenção. Um dia, enquanto Ana lavava a louça depois do almoço, Helena entrou na cozinha com expressão séria. Dona Ana, posso falar uma coisa? Ana secou as mãos no pano de prato e sorriu. Claro, minha filha. É que, eu sei que a senhora está acostumada a fazer tudo do seu jeito, mas aqui na casa eu gosto das coisas bem organizadas, com um padrão. Por exemplo, os copos de vidro eu guardo neste armário, não naquele. E as panelas, eu prefiro que fiquem separadas por tamanho, não misturadas. Ana ficou um pouco confusa. Ela não via problema do jeito que fazia, mas assentiu com a cabeça. Ah, tá bom, eu posso tentar fazer assim. Helena continuou. E outra coisa, eu queria pedir para a senhora não mexer em algumas coisas de decoração na sala. Ontem mesmo eu vi um enfeite em lugar diferente. Eu tenho tudo pensado, sabe? Não havia grosseria nas palavras, mas havia um tom de autoridade. Como se dissesse, aqui, mando eu. Mauro percebeu a mudança no clima. De vez em quando, via Helena olhando torto quando ele colocava o chapéu sobre a cadeira ou apoiava a bota no degrau da escada. Eram pequenos detalhes, mas que somavam. Numa tarde, Mauro estava sentado na varanda, pensando na fazenda, quando Daniel chegou do trabalho com o rosto cansado. O pai se animou. E aí, meu filho, como foi o dia? Daniel jogou a pasta no sofá e se sentou. Cansativo, pai. Mas tudo caminhando. Mauro olhou para o filho, medindo as palavras. Depois de uns segundos, falou. Daniel, a Helena está meio incomodada com a gente. Daniel riu, meio sem graça. Não, pai, imagina. Ela só é organizada, quer as coisas do jeito dela. Mas eu tenho a impressão de que, não sei, que a gente está atrapalhando. Daniel suspirou. Pai, vamos ser sinceros. Eu e a Helena somos um casal jovem. A gente tem o nosso ritmo, as nossas coisas. Às vezes, pode ser um pouco difícil conviver todo mundo na mesma casa. Mas eu agradeço muito por tudo que o Senhor fez. Só, eu peço um pouquinho de compreensão. Mauro ficou calado. Ele não queria ser um peso. Nunca quis. A sugestão de Daniel para amenizar as coisas foi: quem sabe, mais pra frente, a gente organiza para vocês terem um cantinho só de vocês. Talvez um apartamento menor, ou uma casinha mais afastada, tranquila. A gente pensa. Aquilo foi o primeiro sinal. Um sinal suave, porém claro, de que, no coração deles, aquela mansão não era exatamente a casa de Mauro e Ana, apesar do registro. Com o passar dos anos, algumas coisas mudaram. A saúde de Ana começou a dar sinais de fragilidade. Ela sentia cansaço, dores, uma indisposição estranha. Após algumas consultas, o médico pediu mais exames e recomendou cuidados especiais. Helena, que inicialmente demonstrava preocupação, foi aos poucos se afastando da rotina de cuidados. Tinha muita coisa no trabalho, compromissos sociais, reuniões. Quem ficava com Ana nos dias mais difíceis era Mauro. Mauro acompanhava a esposa em consultas, segurava a mão dela, ajudava com remédios, preparava chás e comidas leves. A mansão, apesar de grande, começava a ficar pequena para o sofrimento silencioso que rondava aqueles corredores. Um dia, ao voltar do hospital, Mauro entrou na sala e viu Helena no sofá, mexendo no celular. Ele falou, com voz cansada: a Ana vai precisar ficar em repouso alguns dias. O médico falou de ficar de olho. Qualquer alteração a gente leva de volta. Helena respondeu, sem tirar muitos olhos da tela. Claro, seu Mauro. O senhor cuida dela direitinho. Eu vou tentar ajudar no que der. Mas ele sabia que, na prática, isso significava pouco. Daniel, por sua vez, cada vez mais atolado no trabalho, vivia com o discurso: pai, eu queria estar mais presente, mas é muita responsabilidade. Eu faço isso também para poder sustentar todo mundo. E assim, Mauro foi se acostumando a contar mais com a própria força do que com o apoio dos dois. O tempo continuou passando. A mansão ficava cada vez mais bonita por fora, mas por dentro, as relações ficavam mais delicadas, mais tensas. Até que uma noite, Ana olhou para Mauro, deitada na cama, e falou: Mauro, promete para mim uma coisa. Ele segurou a mão dela com carinho.
O que você quiser, Ana. Não deixe nunca ninguém desrespeitar você. Nem por gratidão, nem por medo. A gente sempre se sacrificou pelo Daniel, mas respeito não é favor. É obrigação. Essas palavras ficaram guardadas em um canto do coração de Mauro, como uma semente. Mais tarde, ele descobriria o quanto essa promessa seria importante. E, enquanto isso, a mansão continuava sendo palco de pequenos conflitos, olhares atravessados e comentários velados. Uma mistura de gratidão, culpa, orgulho e ressentimento, que um dia iria explodir em plena ceia de Natal. Com o passar dos anos, Daniel e Helena foram melhorando de vida. Eles subiram profissionalmente, começaram a ganhar mais dinheiro e, aos poucos, passaram a sustentar praticamente todas as despesas da mansão: contas de luz, água, impostos, alimentação. Mauro, por outro lado, tinha guardado parte do dinheiro da venda da fazenda em aplicações simples, mas não era um homem rico. Vinha de uma vida de trabalho duro, sem luxos. Contribuía com o que podia, pagava alguns gastos, mas a economia da casa, no dia a dia, vinha mais do casal. Helena começou a deixar isso bem claro nas conversas, principalmente quando estava entre amigos. A gente segura tudo aqui: conta, reforma, manutenção. É responsabilidade, né? Dizia, sorrindo, mas com uma pontinha de orgulho. Algumas pessoas olhavam para Mauro e Ana com um misto de pena e julgamento, como se eles fossem um casal de idosos que dependesse totalmente dos filhos. O que ninguém sabia era que o terreno daquela mansão, os alicerces e as paredes tinham saído do sacrifício de Mauro ao vender a fazenda. Um dia, numa tarde de domingo, Helena estava na varanda com duas amigas, falando sobre viagens e planos futuros. Mauro estava sentado um pouco mais afastado, tentando não se intrometer. De repente, ouviu Helena dizer: "Eu falo sempre pro Daniel, a gente já faz muito pelos pais dele. A casa, os cuidados, tudo. Chega uma hora em que temos que pensar um pouco na nossa própria vida." Uma das amigas comentou: "Mas é aquela coisa, né, Helena? Pai e mãe é para sempre. A casa é deles também." Helena sorriu, mas respondeu: "É, claro, mas não oficialmente, né? No papel tá no nome do sogro, mas na prática quem banca tudo somos nós. Se a gente tivesse colocado no nome do Daniel desde o começo, hoje seria mais fácil." Mauro sentiu o peito apertar. Ouvir que, na prática, a casa era deles, foi como receber uma facada silenciosa. Ele levantou devagar e entrou para a cozinha, sem fazer barulho. Naquele dia, à noite, ele comentou com Ana: "Engraçado, né, Ana? Às vezes eu tenho a impressão de que a gente vive na casa dos outros, e não na casa que eu comprei com a venda da fazenda." Ana olhou para ele com aqueles olhos que sempre entenderam mais do que as palavras. "Mauro, tem gente que só enxerga o que paga hoje. Esquece quem construiu o primeiro tijolo. Mas Deus vê tudo." Mesmo assim, a frase de Helena ficou ecoando na cabeça de Mauro por dias. Um tempo depois, Daniel trouxe um assunto delicado à mesa do jantar. "Pai, mãe, eu e a Helena estávamos conversando. Vocês não pensam em talvez ter um lugar menor, mais fácil de cuidar? Vocês já estão com idade, essa casa aqui é grande demais, dá trabalho. Quem sabe um apartamento mais simples?" Helena, tentando complementar, explicou: "A gente pode ajudar, claro. Não é expulsar vocês, nada disso. É só organizar melhor. A mansão pode ficar mais pro nosso uso, pro nosso ritmo. E vocês ficam num lugar mais tranquilo." Mauro sentiu o sangue ferver por dentro. Ele respirou fundo antes de responder: "Daniel, você lembra por que essa casa está no meu nome?" O filho desviou o olhar, desconfortável. "Lembro, pai. Mas isso foi há muitos anos. As coisas mudaram." "Mudou para quem?" Mauro insistiu, olhando nos olhos dele. O silêncio que se seguiu disse mais do que qualquer resposta. Ana tentou acalmar a situação. "Gente, vamos comer em paz. Não precisa decidir nada agora." Mas naquele momento, Mauro percebeu que, para Daniel e Helena, a presença dele e de Ana na mansão não era mais vista como um gesto de união familiar, e sim como um peso. Um incômodo. Mesmo assim, ele não quis causar briga. A vida inteira tinha sido o homem que engolia sapos para manter a paz. E continuou assim. Até que o destino decidiu que aquela paz aparente tinha prazo de validade. No fim do ano seguinte, uma notícia abalou a casa: Ana ficou internada. O quadro dela piorou de repente, e Mauro passou dias indo e vindo do hospital, com o coração na mão. Helena e Daniel visitaram, se revezaram,
Fizeram o que podiam, mas quem mais sofreu foi Mauro, que via em cada olhar do médico uma informação não dita. Até que, em uma madrugada silenciosa, Ana se despediu deste mundo. A mansão, que antes já tinha uma sombra de tensão, recebeu agora um silêncio pesado. Mauro voltou para casa sozinho, andando devagar pela sala, olhando cada detalhe, lembrando de Ana em cada canto. Helena tentou ser atenciosa, oferecendo ajuda com documentos, roupas, coisas práticas. Seu Mauro, o senhor não precisa se preocupar com nada agora. Vamos cuidar de tudo. O senhor descansa. Só que Mauro não conseguia descansar. O chão parecia ter sumido dos pés dele. A vida inteira, ele tinha sido Mauro e Ana. Agora era só Mauro. Durante o período de luto, Helena e Daniel começaram a tomar algumas decisões sobre a casa sem consultá-lo tanto. Mudaram algumas coisas de lugar, tiraram alguns móveis antigos, guardaram objetos de Ana em caixas. Um dia, Mauro entrou no quarto que era dele e de Ana e viu o guarda-roupa praticamente vazio. Algumas roupas estavam em sacos, outras em malas. "O que aconteceu aqui?" perguntou, confuso. Helena apareceu na porta, com um sorriso contido. "Seu Mauro, eu só estava arrumando as coisas. Achei melhor separar as roupas da dona Ana, pra gente ver o que fazer depois. Doar, guardar, não sei." Mauro sentiu como se estivessem apagando a história da esposa da casa. Mas não discutiu. A dor era grande demais. Os meses passaram, o luto foi ficando menos visível e, com ele, as máscaras começaram a cair. Helena passou a tratar Mauro com um pouco menos de cuidado. Comentários que antes ela segurava, agora eram ditos com mais naturalidade. "Seu Mauro, o senhor pode tentar não deixar as coisas espalhadas pela casa? Seus jornais, boné, essas coisas. A gente recebe visitas, a casa precisa estar organizada", dizia. E, quando o clima ajudava, vinha outra frase. "O senhor já pensou em ir passar um tempo com algum parente? Mudar de ares faz bem." Mauro percebia o que estava por trás dessas sugestões, mas ainda não tinha coragem de bater de frente. Ele lembrava da promessa que fizera a Ana, mas ainda não sabia como honrá-la. Até que um dia, Daniel chegou em casa com uma proposta. "Pai, eu e a Helena pensamos num acordo. A gente pode registrar a casa no meu nome, facilitar a questão de herança, imposto, tudo. Em troca, a gente garante uma ajuda pro senhor, uma pensão. O que o senhor acha?" Foi como se alguém puxasse o tapete debaixo dos pés de Mauro. "Você quer que eu passe a casa pro seu nome agora?" Ele perguntou, com calma tensa. "É que, no papel, estando no nome do senhor, dificulta algumas coisas pra gente. É só formalidade", Daniel explicou. Mauro olhou para o filho, para alguém que ele carregou no colo, alimentou, vestiu, ensinou a andar. E viu naqueles olhos não só ambição, mas também medo, pressa, egoísmo. "Eu vou pensar", respondeu, seco. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Mauro chorou sozinho na cama. Não era só pela esposa que se foi. Era pelo filho que ele sentia estar perdendo, aos poucos, para o orgulho e para a influência de Helena. Ele não fazia ideia de que, em breve, a decisão que ele tomaria em relação à casa seria o centro de uma explosão familiar, em plena ceia de Natal. O clima na mansão, que já era tenso, estava prestes a ser posto à prova na data mais simbólica do ano. O primeiro Natal sem Ana já seria diferente por si só. Mauro sabia disso. Ela sempre foi quem cuidou de tudo: escolher a toalha da mesa, preparar os pratos preferidos de cada um, colocar músicas suaves, separar lembrancinhas simples, mas cheias de carinho. Agora, sem ela, a casa parecia mais fria. Helena, por outro lado, viu no Natal uma oportunidade de reunir a família, os amigos mais próximos, mostrar a todos a beleza da mansão. Ela se jogou na decoração, enfeites por toda parte, árvore grande na sala, luzes no jardim, laços e fitas nas escadas. "Vai ser um Natal lindo, Daniel", ela dizia, empolgada. "A gente merece. Depois de um ano tão pesado, precisamos de algo que traga alegria." Daniel concordava, tentando também se convencer. Mauro observava tudo de longe. Ele admirava a beleza do que estavam fazendo, mas sentia falta de simplicidade. Lembrava dos natais na fazenda, quando a mesa era menor, a comida mais simples, mas o clima era diferente. Helena fez a lista de convidados. Alguns parentes de Daniel, alguns amigos do casal, vizinhos próximos. Mauro perguntou: "E os meus irmãos, meus sobrinhos?" Helena hesitou. "Seu Mauro,
é que a casa já vai ficar cheia, e a gente não tem tanto contato assim com o pessoal do interior. Fica difícil organizar tanta gente. Mas, se o senhor quiser convidar um ou dois, tudo bem. Mauro ficou em silêncio. Ele sabia que muitos dos seus parentes não se sentiriam bem ali, naquela mansão sofisticada, num ambiente onde talvez fossem olhados de cima para baixo. Acabou não insistindo. O Natal que estava sendo preparado parecia mais o Natal de Helena e Daniel do que da família inteira. Apesar disso, Mauro decidiu colaborar. Foi ao mercado comprar algumas frutas, ajudou a ajeitar cadeiras, passou pano em algumas partes da casa. Em seu coração, ele ainda tinha esperança de que, naquela noite, alguma coisa boa aconteceria, que talvez o clima mudasse. Uma tarde, próximo ao dia 24, Mauro estava sentado na sala quando ouviu Helena conversando ao telefone. Vai ser aqui em casa, sim. A nossa mansão comporta todo mundo tranquilamente. Já falei pro Daniel que, a partir deste ano, vamos criar a tradição de fazer o Natal na nossa casa. A nossa casa. De novo, aquela expressão. Não na mansão da família do meu marido, não na casa que o sogro comprou com a fazenda. Era nossa casa. Algo dentro de Mauro começou a se mexer. Não era raiva pura. Era uma mistura de dor com uma vontade de não se calar mais. Na noite do dia 23, véspera da ceia, Daniel se aproximou do pai para tocar novamente no assunto da casa. Pai, eu sei que não é hora ideal, mas a gente vem empurrando esse assunto faz tempo. Se o senhor passar a casa pro meu nome agora, a gente consegue resolver um monte de coisas no começo do ano. Eu e a Helena vamos cuidar de tudo. O senhor não vai ficar desamparado. Mauro olhou para o filho, com os olhos vermelhos. Daniel, você sabe que essa casa foi comprada com dinheiro da fazenda, que era da nossa família desde o seu avô. Eu coloquei no meu nome porque, naquela época, a gente combinou assim. Vocês vêm pagando as contas, é verdade. Mas isso não apaga o que foi feito lá atrás. Daniel, nervoso, respondeu. Pai, ninguém está pagando nada. Eu agradeço tudo que o senhor fez. Mas, na prática, quem dá conta desta casa hoje somos eu e a Helena. O senhor quase não mexe no dinheiro que tem guardado. Mauro interrompeu. O dinheiro que eu tenho eu guardo porque eu sei como a vida é. Hoje você está bem, amanhã não sei. Eu não posso depender só de vocês. Não posso colocar tudo na mão de ninguém. Houve um silêncio pesado. Daniel respirou fundo. Então o senhor prefere desconfiar da própria família? Mauro baixou o olhar. Não é desconfiança, Daniel. É cuidado. É a única coisa grande que sobrou da minha vida de trabalho. A única. Daniel saiu da sala irritado, batendo a porta do quarto. Helena, que tinha ouvido parte da conversa, se aproximou de Mauro com o rosto sério. Seu Mauro, eu não quero faltar com respeito, mas a situação é delicada. O senhor não acha justo reconhecer que, na prática, quem mantém essa casa somos nós? O senhor vive aqui de favor. Essas palavras foram como um soco. De favor. Ele, que vendeu a fazenda, que colocou o dinheiro ali, que abriu mão de sua vida no campo para ver o filho crescer na cidade, agora era considerado alguém morando de favor. Mas, em vez de explodir, Mauro engoliu seco. Saiu pela porta dos fundos, andou até o jardim, olhou para o céu e, em pensamento, falou com Ana. Você ouviu isso, Ana? De favor. Naquela noite, ele dormiu pouco. Pensou em ir embora, pensou em assinar a casa para o filho, pensou em tudo. Mas algo dentro parecia dizer, espere. O dia 24 chegou. A mansão estava impecável. A mesa foi posta com louça fina, talheres brilhando, taças alinhadas. Helena circulava pela casa com um vestido elegante, dando ordens, ajustando detalhes. Daniel, vê se o pessoal do som já está vindo. João, coloca aquelas cadeiras extras na varanda. Rafael, confere o gelo lá fora. Os convidados começaram a chegar. Risos, abraços, cheiros de perfumes, vozes misturadas. Mauro cumprimentava cada um com educação, mas se sentia deslocado. Alguns o tratavam com carinho, outros com aquele olhar distante, como se ele fosse apenas o pai do dono da casa. Ou, como Helena diria, o pai do homem que mantém a casa. Pouco antes da ceia ser servida, Helena pediu a atenção de todos. Gente, eu quero agradecer a presença de cada um. Este ano foi desafiador, mas nós vencemos. E é uma alegria enorme receber vocês na nossa casa neste Natal. Todos aplaudiram.
Mauro sentiu o peito apertar. Já tinha ouvido aquela expressão tantas vezes que parecia uma provocação silenciosa. Ele abaixou a cabeça, tentando se concentrar em não estragar a noite. Mas ainda não sabia que, antes da sobremesa, tudo iria desmoronar. Porque o respeito tem limite. E naquela noite, alguém estava prestes a ultrapassá-lo de uma forma que Mauro jamais imaginou. A ceia começou bem. As pessoas se serviam, conversavam, trocavam histórias. Mauro comia pouco, mais por educação do que por fome. A ausência de Ana era um buraco naquela mesa. Em determinado momento, uma tia de Daniel, chamada Teresa, levantou um brinde. Eu quero fazer um brinde ao nosso sobrinho Daniel e à Helena, por esta casa linda. Vocês realmente construíram algo incrível. Helena sorriu, orgulhosa. Daniel também, mas, por um instante, olhou para o pai, que estava com um olhar distante. Teresa continuou. Eu lembro daquele menino correndo na fazenda do Mauro. Quem diria que um dia estaria morando nessa mansão maravilhosa? Alguns riram, outros concordaram. Teresa então, sem maldade, mas com sinceridade, falou. E também quero agradecer ao Mauro, porque sem a venda da fazenda, nada disso aqui existiria, não é mesmo? A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Era uma verdade óbvia, mas raramente dita. Helena, incomodada, tentou levar a situação com leveza. Ah, tia Teresa, tudo é um conjunto de esforços, né? A fazenda ajudou, mas a manutenção disso aqui é o trabalho meu e do Daniel hoje. Cada um fez sua parte. Teresa sentiu, mas Mauro percebeu o desconforto. Depois do brinde, as conversas se espalharam novamente. Em um canto da sala, alguns convidados começaram a falar sobre herança, filhos, planos para o futuro. O tema parecia perseguir Mauro naquela casa. Um dos convidados, amigo de Daniel, perguntou em voz alta, meio em tom de brincadeira. E aí, Daniel, essa mansão aqui já está no seu nome, né? Vai que o seu Mauro decide casar de novo e deixa tudo para outra pessoa. A piada fez algumas pessoas rirem. Helena torceu a boca num sorriso forçado. Daniel ficou sem graça. Mauro, sentado perto, ouviu e sentiu o rosto esquentar. Helena respondeu. Ainda não está no nome do Daniel, mas é questão de tempo. A gente está ajustando isso. Foi demais. Mauro levantou-se devagar, com a respiração pesada. Alguns perceberam e ficaram atentos. Ele caminhou até o centro da sala, perto da mesa, e falou com voz firme, que chamou a atenção de todos. Se me permitem, eu queria dizer uma coisa. O barulho foi diminuindo, as conversas foram sendo interrompidas. Daniel olhou assustado. Helena deu um sorriso amarelo. Claro, seu Mauro, ela disse. O senhor quer fazer um brinde? Mauro respirou fundo. Não é um brinde. É um esclarecimento. A sala inteira ficou em silêncio. Ele continuou. Eu ouvi aqui algumas vezes a expressão nossa casa. Também ouvi falar em manutenção, na prática, a casa é de vocês. Hoje ainda ouvi uma brincadeira sobre a casa estar no meu nome ou não. Então, como homem que passou a vida toda tentando ser correto, eu acho justo explicar uma coisa, para ninguém ficar confuso. Os olhos de todos estavam nele. Esta casa aqui, esta mansão, foi comprada com o dinheiro da venda da minha fazenda. Uma fazenda que foi do meu pai, depois minha, que foi construída com suor, sol quente, chuva, dívida, renúncia. Quando meu filho pediu ajuda para ter uma casa na cidade, eu vendi a fazenda. E, por acordo, a casa foi colocada no meu nome. Então, em termos de papel, de registro, esta casa é minha. Helena ficou rígida. Daniel começou a ficar vermelho. Isso não quer dizer, Mauro continuou, que eu não reconheça o esforço do meu filho e da Helena. Eles sustentam a casa hoje, pagam contas, mantêm tudo funcionando. Eu sei disso, não sou injusto. Mas também não é justo esquecer como tudo começou. Nem é justo dizer que eu vivo aqui de favor. Essa palavra caiu como uma pedra no chão. Algumas pessoas se entreolharam. Helena ficou sem graça. Ela tentou responder. Seu Mauro, o senhor está levando pro lado errado. Ninguém aqui quis dizer. Mauro a interrompeu, ainda controlando a emoção. Eu ouvi, Helena. E mesmo que não tivesse sido com má intenção, doeu. Muito. Porque um homem que vende o que tem para ajudar o filho, que deixa para trás a terra que foi da família para ver o filho bem, não merece ser tratado como um fardo. Daniel se levantou, nervoso. Pai, o senhor está exagerando.
É Natal, não é hora para isso. Mauro olhou para o filho, com tristeza. Talvez seja justamente a hora. Porque se nem no Natal as coisas são colocadas às claras, nunca serão. O clima ficou pesado. O que era para ser uma noite de celebração se transformava em um momento de verdade. Helena, sentindo a situação escapar do controle, reagiu de forma impulsiva. Seu Mauro, com todo respeito. Mas, se o senhor se sente tão mal aqui, se acha que é tão injustiçado, talvez seja melhor o senhor procurar outro lugar para ficar. A verdade é que nossa vida aqui tem um ritmo, uma rotina, e o senhor vive preso ao passado. Isso pesa para todo mundo. Foi como se uma bomba tivesse explodido. Alguns convidados arregalaram os olhos. Outros levaram a mão à boca. Daniel tentou segurar. Helena, pelo amor de Deus. Mas ela continuou, agora tomada por uma mistura de nervosismo e orgulho. Eu não estou aguentando mais essa situação. A casa pode estar no nome do seu Mauro, mas quem banca tudo somos eu e você, Daniel. E eu não vou passar o resto da minha vida pisando em ovos dentro da minha própria casa. Se ele acha que está de favor, então talvez seja melhor ele mesmo sair. Mauro sentiu as palavras cortarem fundo. Sair. Minha própria casa. Ele fechou os olhos por um instante. Lembrou de Ana. Lembrou do dia em que assinou os papéis da venda da fazenda. Lembrou da promessa que fez à esposa de nunca deixar que ninguém o desrespeitasse. Quando abriu os olhos, a sala inteira parecia respirar com dificuldade. Foi então que, com a voz mais firme do que ele mesmo imaginava ter, Mauro disse algo que ninguém esperava. Eu posso até sair hoje. Agora. Se vocês quiserem. Só que antes, a gente precisa resolver uma coisa. A verdade sobre de quem é esta casa. A ceia de Natal, naquele exato instante, deixou de ser festa e virou um julgamento. E a decisão de Mauro estava apenas começando a ser mostrada. O silêncio na sala era quase palpável. Helena estava de braços cruzados, respirando fundo, tentando manter a postura. Daniel olhava de um para o outro, como se não acreditasse no que estava acontecendo. Mauro respirou fundo e disse: Eu não vou discutir na frente de todo mundo detalhes de papelada, até porque não sou o homem de expor ninguém. Mas já que fui colocado na posição de quem vive de favor na casa que comprou, eu preciso tomar uma decisão hoje. Ele caminhou até a cadeira onde estava sua pasta de documentos, que raramente saía do quarto. Ele a tinha trazido para a sala mais cedo naquele dia, quase por instinto, como se alguma coisa lá dentro pudesse ser necessária. Abriu a pasta, tirou uma folha dobrada e levantou aos olhos de todos. Aqui está a escritura da casa. No meu nome. E, até hoje, eu nunca tinha pensado em mexer nisso. Eu queria que vocês vivessem tranquilos, que se sentissem em casa. Mas agora eu vejo que a generosidade virou motivo de desrespeito. Helena bufou, impaciente. E o que o senhor pretende fazer, seu Mauro? Expulsar a gente da casa na frente de todo mundo? Mauro a encarou com calma. Não, Helena. Eu não vou fazer com você o que você está fazendo comigo. Não vou expulsar ninguém. Mas eu vou colocar as coisas em ordem. Porque a partir de hoje, eu não aceito mais ser tratado como um intruso no lugar que eu construí com o meu sacrifício. Ele virou-se para Daniel. Daniel, eu passei a vida inteira fazendo tudo por você. Eu vendi a fazenda para você ter estudo. Troquei a vida que eu conhecia por essa. Eu nunca quis nada em troca, além de respeito. Só que hoje, eu ouvi palavras que eu jamais imaginei ouvir do lado da família. Daniel, com os olhos marejados, disse: Pai, eu sei que eu errei. Eu devia ter te defendido mais. Mas a Helena só falou o que sente. Essa convivência está difícil para todo mundo. Mauro assentiu. Eu sei que está difícil. Mas tem coisas que não se dizem. Muito menos na frente de todo mundo. A questão não é só convivência. É gratidão. É reconhecimento. É lembrar de onde você veio. Ele dobrou a escritura devagar. Eu não vou tirar a casa de vocês. Não se preocupe, Helena. Você não vai acordar amanhã com um aviso na porta. Mas, a partir de amanhã, eu vou ao cartório, ao meu advogado, e vou preparar um documento. E, quando ele estiver pronto, vocês vão saber a minha decisão. Helena riu, nervosa. Então o senhor vai fazer joguinho agora? Vai ficar nos ameaçando com a casa? Mauro respondeu com firmeza. Não é ameaça. É consequência. Os convidados estavam desconfortáveis, alguns querendo ir embora, outros tentando entender onde aquilo ia parar. Teresa, a tia de Daniel,
Levantou-se e falou com delicadeza. Gente, talvez seja melhor a gente dar um tempo, esfriar a cabeça. Mas Helena, ainda tomada pela mistura de vergonha e orgulho ferido, falou aquilo que ninguém esperava que alguém tivesse coragem de dizer em voz alta, principalmente na noite de Natal. Seu Mauro, se o senhor quer sair, a porta está aberta. O senhor não é obrigado a ficar numa casa onde se sente mal. E, sinceramente, eu também não sou obrigado a continuar convivendo com alguém que não respeita a minha posição aqui. Mauro respirou fundo. Ele olhou ao redor e viu olhares que misturavam pena, choque, reprovação. Viu pessoas evitando olhar diretamente para ele. Viu, no meio daquelas pessoas, um ou outro rosto realmente entristecido. Então, calmamente, falou. Está bem. Ele caminhou até o quarto, pegou uma pequena mala que já estava meio arrumada há algum tempo, fruto de um medo antigo de ser convidado a sair, e voltou para a sala. Eu não vou estragar o Natal de ninguém mais do que já estragaram. Eu vou sair hoje. Vou dormir num hotel. Amanhã vejo o que faço. Algumas pessoas tentaram impedir. Não faz isso, Mauro, é Natal. Fica, pelo menos até o fim da noite. Mas ele balançou a cabeça. Não, obrigado. Eu não vou ficar onde não sou bem-vindo. Ao passar por Helena, ele disse, num tom calmo que doeu mais do que qualquer grito. Você podia ter conversado comigo. Podia ter me chamado num canto, falado das suas dificuldades. Em vez disso, decidiu me humilhar. Espero que um dia você entenda o peso disso. Helena ficou muda. Ao chegar à porta, Mauro olhou para trás, viu Daniel parado no meio da sala, sem saber se ia atrás do pai, se ficava com a esposa, se fazia o quê. O conflito estava estampado no rosto dele. Mauro apenas disse: Daniel, amanhã eu vou precisar falar com você. Só com você. Boa noite. E saiu. A porta se fechou atrás dele. Lá dentro, as conversas começaram a recomeçar, mas o clima nunca mais seria o mesmo naquela noite. Do lado de fora, no jardim iluminado pelas luzes de Natal, Mauro deu alguns passos, sentiu o vento leve tocar o rosto e, pela primeira vez, não chorou. Sentia tristeza, claro, mas também uma estranha sensação de alívio. Talvez, ele pensou, aquela fosse a primeira vez em muitos anos em que ele estava realmente honrando a promessa feita a Ana, não permitir que ninguém o desrespeitasse. Ele caminhou até o portão e desapareceu na noite. Lá dentro, Helena ainda não fazia ideia de que o gesto de expulsar o sogro criador de gado da ceia de Natal se tornaria o ponto de virada da própria vida. Porque a mansão, afinal, estava no nome dele. E isso mudaria tudo. Mauro passou a noite em um hotel simples, daqueles que não chamam atenção. Deitou na cama, mas demorou a pegar no sono. A cena da ceia se repetia em sua cabeça como um filme. As palavras de Helena, o silêncio de Daniel, os olhares dos convidados. Ao amanhecer, ele levantou cedo. Tomou um café rápido, sentou-se na cadeira encostada na janela e ficou olhando o movimento da rua. Pessoas passando, carros indo e vindo, a vida seguindo, como sempre. Ele pensou na fazenda, em Ana, em Daniel criança. Pensou em todas as noites em que se preocupou mais com o bem-estar do filho do que com o próprio orgulho. E entendeu, com uma clareza dolorosa, que tinha passado dos limites de se anular. Por volta das 9 da manhã, pegou o celular e mandou uma mensagem curta para Daniel. Precisamos conversar. Só nós dois. Sem Helena. Pode ser hoje à tarde. Demorou alguns minutos para a resposta chegar. Pode. Onde o senhor está? Mauro enviou a localização do hotel e escreveu: Te espero às 15 horas. Durante o resto do dia, ele organizou na cabeça o que queria dizer. Não era um homem de muitas palavras, mas sabia que aquela conversa seria uma das mais importantes de sua vida. Às 15 horas em ponto, bateu na porta do quarto. Mauro se levantou e abriu. Daniel estava com o rosto abatido. Tinha olheiras, como se também não tivesse dormido direito. Entra, meu filho. Daniel entrou e sentou na cadeira. Mauro sentou na cama. Ficaram alguns segundos em silêncio. Foi o filho quem falou primeiro. Pai, eu não sei nem por onde começar. O que aconteceu ontem foi horrível. Eu não queria que tivesse chegado nesse ponto. Mauro assentiu. Eu também não, Daniel. Acredite. Daniel suspirou. A Helena exagerou. Eu sei. Ela estava nervosa. A situação fugiu do controle. Mas eu também errei. Eu devia ter te defendido. Eu fiquei paralisado. Mauro olhou nos olhos do filho.
Você ficou dividido. Eu entendo. É sua esposa, mãe dos seus filhos, é a vida que você construiu. Mas a verdade é uma só. Eu fui humilhado na frente de todo mundo. Daniel abaixou a cabeça. Eu sei. E, me dói dizer isso, mas é verdade. Mauro respirou fundo. Eu não te chamei aqui para jogar culpa nas suas costas. Eu te chamei porque eu preciso decidir o que vou fazer com a casa. E eu não vou decidir sem antes olhar nos seus olhos e ouvir algumas respostas. Daniel engoliu em seco. Eu tô pronto para ouvir. Mauro começou. Daniel, se a casa estivesse no seu nome hoje, você e Helena me expulsariam de lá? A pergunta caiu como um peso no ambiente. Daniel demorou para responder. Pai, eu não gosto nem de imaginar isso. Eu acho que... Ele parou, respirou fundo. Eu não sei o que eu faria. De verdade. Mas eu sei o que a Helena gostaria. Mauro assentiu, como se já soubesse. E isso já me diz muita coisa. Ele continuou. Segunda pergunta. Você acha justo eu abrir mão da casa agora, passar pro seu nome, depois de tudo que aconteceu ontem? Daniel balançou a cabeça, com sinceridade. Justo. Não é. Não depois daquela cena. Mauro então falou algo que Daniel não esperava. Eu não quero a casa para mim, Daniel. Eu não quero passar a velhice sozinho numa mansão cheia de lembranças ruins. Eu só não quero que a minha história seja apagada como se eu nunca tivesse existido. Nem quero ver você, um dia, me tratar como um estorvo, porque se acostumou a achar que eu vivo de favor. Daniel enxugou discretamente uma lágrima. Pai, eu não sei como consertar isso. Mauro olhou para a parede por alguns segundos, como se estivesse lendo algo invisível. Eu pensei muito. E cheguei a uma decisão. Mas antes quero te perguntar mais uma coisa. Você se lembra do que a sua mãe me pediu antes de morrer? Daniel demorou, tentando puxar na memória. Ele lembrava de conversas, de conselhos, mas não daquela frase específica. Ela me pediu para eu nunca deixar ninguém me desrespeitar. Nem por gratidão, nem por medo. Você acha que eu obedeci a esse pedido até ontem? Daniel, com a voz embargada, respondeu. Não, pai. O senhor deixou muita coisa passar. Engoliu calado. Por mim. Mauro concordou. Pois é. Eu deixei. E ontem foi o limite. Ele se ajeitou na cama e falou, com calma. Minha decisão é a seguinte. Eu vou tirar a casa do meu nome. Mas não vou passar pro seu. Nem pro seu, nem pro de Helena. Daniel arregalou os olhos. Como assim? Mauro explicou. Eu vou colocar essa casa no nome dos seus filhos. Dos meus netos. Eles são inocentes nessa história. Não têm culpa de nada. E eu confio que, um dia, quando forem adultos, vão saber valorizar o que receberam, e vão lembrar de onde veio. Até lá, você e Helena continuam morando lá, cuidando, pagando as contas, tudo como sempre. Mas sabendo que a casa pertence ao futuro, não há orgulho de hoje. Daniel ficou em choque. Pai, isso é muito. Eu não sei nem o que dizer. Mauro continuou. É a forma que eu encontrei de honrar a sua mãe, de não deixar que ninguém me trate como um peso, e ao mesmo tempo não tirar de você e dos seus filhos a segurança de terem um lugar para morar. Eu não vou usar a casa como vingança. Mas também não vou entregar tudo como se nada tivesse acontecido. Daniel passou a mão no rosto, emocionado. E a gente? Como fica? Eu e a Helena? Mauro respirou fundo. Vocês vão ter que lidar com uma casa que não é mais de vocês, nem minha. É dos seus filhos. Talvez isso faça vocês pensarem antes de falar que alguém vive de favor. Porque, a partir de agora, vocês é que vão estar vivendo na casa dos seus filhos. A frase bateu forte. Daniel ficou em silêncio por alguns instantes, processando. Depois, com sinceridade, disse: Pai, eu não sei se a Helena vai aceitar isso. Ela vai surtar. Mauro respondeu, com calma. Ela não precisa aceitar. Ela só precisa entender que cada escolha tem uma consequência. Ontem, ela me disse para sair da minha própria casa. Hoje, eu estou abrindo mão de ser o dono dessa casa, mas de um jeito que protege o que eu considero mais importante, o futuro dos meus netos. Daniel olhou para o pai com uma mistura de respeito e culpa. Eu nunca te vi assim, pai. Assim como? Mauro perguntou. Tão firme, tão decidido. Eu sempre vi o Senhor se sacrificando, cedendo, se diminuindo. Hoje, o Senhor está se colocando no lugar que deveria ter ocupado faz tempo. Mauro sorriu de leve.
Talvez eu tenha demorado demais. Mas antes tarde do que nunca. Eles combinaram de ir ao cartório nos dias seguintes, ajustar a transferência, conversar com o advogado para preparar tudo da forma correta. Antes de se despedirem, Daniel disse: Pai, e sobre morar? O senhor vai voltar para casa até tudo se resolver? Mauro balançou a cabeça. Não. Eu não me sinto mais à vontade lá, por enquanto. Vou procurar um lugar pequeno, simples. Um cantinho só meu. Não quero luxo. Eu quero paz. Eu posso ajudar com o aluguel. Daniel começou. Não precisa, cortou Mauro. Eu tenho meu dinheiro guardado, lembra? Eu sempre me preparei para não depender dos outros. Vou usar parte dele agora. Se um dia eu realmente precisar de ajuda, eu mesmo peço. Daniel assentiu, respeitando. Ao sair do hotel, os dois se abraçaram. Foi um abraço longo, pesado, cheio de coisas não ditas. Não apagava o passado, mas mostrava que ainda havia laços. Naquele momento, Daniel entendeu duas coisas. O pai, simples criador de gado, tinha um senso de justiça muito maior do que o orgulho de qualquer um naquela mansão. 2. O gesto de Helena, ao expulsar o sogro da ceia de Natal, havia desencadeado uma reação que ela jamais imaginou, a perda simbólica de um poder que ela achava que tinha. O próximo passo seria encarar Helena e explicar que a mansão em que ela morava, a mesma que ela havia chamado de minha casa tantas vezes, passaria a ser oficialmente dos filhos. E essa conversa estava prestes a acontecer. Na volta para casa, Daniel sentia o peso da conversa com o pai na alma. Ele parou o carro em frente ao portão da mansão, olhou para a fachada e percebeu algo que antes nunca tinha percebido. Por mais bonita que fosse, aquele prédio não era só tijolo e vidro. Era o resultado da história de alguém que tinha dado tudo. Helena estava na sala, sentada no sofá, com o olhar preocupado. Assim que viu o marido entrar, levantou-se. E aí? Você falou com seu pai? Onde ele estava? Daniel respondeu, com calma. No hotel. E a gente conversou muito. Helena cruzou os braços. E aí? Ele vai voltar para casa ou vai continuar fazendo drama? Daniel respirou fundo. Ele sabia que a forma como responderia poderia acender ou apagar um incêndio. Helena, o que aconteceu ontem não foi só um drama. Foi o limite de anos de coisa engolida. E a gente precisa falar sério sobre isso. Ela deu um meio sorriso, defensivo. Ah, pronto. Agora eu sou a vilã da história. Não é sobre vilão ou mocinho, Daniel interrompeu. É sobre respeito. Você pode ter ficado nervosa, eu entendo. Mas expulsar meu pai da ceia, na frente de todo mundo, foi cruel. Helena sentiu o impacto da palavra. Eu exagerei, tá bom? Ela admitiu. Mas ele também provocou. Daniel. Ele ficou falando de escritura, apontando o dedo. Parecia que queria nos constranger. Daniel balançou a cabeça. Ele só respondeu ao que já vinha ouvindo há muito tempo. Essa história de nossa casa, de manutenção, de que ele mora aqui de favor. Você sabe que já falou isso mais de uma vez. Helena desviou o olhar. Eu falei de cabeça quente. Não, Daniel corrigiu. Você falou porque, no fundo, acredita nisso. E é isso que está errado. Ela se calou, sentindo o chão tremer debaixo dos pés. Daniel continuou. Eu não estou aqui para brigar com você. Eu vim te contar a decisão que ele tomou. Helena ergueu as sobrancelhas, em alerta. Decisão? Que decisão? Daniel respirou fundo. Ele vai tirar a casa do nome dele. Por um segundo, Helena sentiu alívio. Finalmente. Então ele vai passar pro seu nome? Tudo resolvido. Era isso que eu sempre... Não, Daniel a interrompeu, com firmeza. Ele não vai passar pro meu nome. Nem pro seu. Ele vai colocar a casa no nome das crianças. O choque foi imediato. O quê? Helena quase gritou. Como assim? Ele não pode fazer isso sem falar com a gente. Daniel respondeu. Pode, sim. A casa é dele. E ele decidiu que não quer mais ser dono de um lugar onde é tratado como intruso. Mas também não quer usar isso para nos castigar. Ele quer proteger os netos. Então, a mansão vai ser deles. Helena começou a andar de um lado para o outro, nervosa. Isso é um absurdo. Uma irresponsabilidade. Criança não pode ser dona de casa assim. Daniel, tem implicação, tem burocracia, tem. Ele vai fazer tudo certinho, com advogado, com documentos. Daniel explicou.
A gente continua morando aqui, administrando tudo, mas sabendo que estamos numa casa que não é nossa. É dos nossos filhos. Helena sentiu como se tivessem puxado o tapete debaixo dela. Daniel, você não pode aceitar isso. Você tem que se impor como filho. É sua herança, é o seu direito. Daniel a olhou com calma. Helena, a maior herança que meu pai pode me dar não é esta casa. É a história dele, o exemplo dele. E eu percebi, conversando com ele hoje, que eu estava perdendo esse exemplo. Estava deixando outras coisas falarem mais alto. Ela ficou sem palavras por alguns segundos. Então, é isso? Ele bateu o pé e você só. Concordou? Não é bater o pé. Daniel respondeu. É uma decisão justa, depois do que aconteceu ontem. E, sinceramente, eu acho até generosa. Porque, se fosse outra pessoa no lugar dele, talvez fizesse bem pior. Helena cruzou os braços, frustrada. Ótimo. Então agora eu vou passar o resto da vida morando na casa dos meus próprios filhos. Uma eterna visitante. Daniel olhou para ela, com seriedade. Helena, olha como essa frase soa parecida com o que você fez o meu pai sentir, um visitante na própria casa. Talvez seja a hora de você pensar sobre isso. Ela mordeu os lábios, incomodada. Não era fácil encarar a própria atitude de frente. Ele continuou. Ele não vai voltar a morar aqui por enquanto. Vai alugar um lugar simples para ele. Vai usar o próprio dinheiro. Não quer depender da gente. E, sinceramente, eu admiro isso. Helena se sentou, abatida. E o que você quer que eu faça agora, Daniel? Peça desculpas. Vá atrás dele. Diga que retiro o que disse. Daniel respondeu, sem hesitar. Eu quero que você pense. Sozinha. Com calma. E veja se o que você sente é mais forte do que o que é certo a fazer. Ela suspirou, cansada. Você vai ficar do lado dele então? Não é lado, disse Daniel. Eu quero ficar do lado do que é certo. E, neste caso, ele está certo. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. Helena se levantou e foi para o quarto, batendo a porta. Nos dias seguintes, Daniel acompanhou o pai ao cartório, ao advogado. Beberam água em copos de plástico em sala simples, assinaram papéis, reconheceram firma. Aos poucos, a mansão foi sendo transferida, juridicamente, para os netos. Um amigo advogado de Mauro, chamado Eduardo, explicou todos os detalhes, garantindo que o processo fosse feito de forma segura para as crianças. Você tem certeza dessa decisão, Mauro? Perguntou Eduardo. É um caminho sem volta. Mauro sorriu. Eduardo, eu já tomei decisões muito mais difíceis na vida. Essa, para mim, é só um acerto de contas com a minha consciência. Quando tudo foi concluído, Mauro saiu do cartório com uma sensação estranha, quase leve. Não era mais o dono da mansão. Mas, de alguma forma, sentia-se mais dono de si mesmo do que nunca. Enquanto isso, na mansão, Helena andava pelos cômodos de maneira diferente. Cada vez que dizia minha casa em pensamento, algo a incomodava. Sabia, agora, que, oficialmente, a casa não era mais de Mauro, nem seria dela, nem de Daniel. Era dos filhos. Isso tirava dela uma sensação de poder que, até então, parecia garantida. E essa mudança silenciosa começou a provocar outra, a forma como ela olhava para o sogro. Porque, ao contrário do que ela imaginava, ele não reagiu com raiva, não fez escândalo, não tentou expulsá-los. Apenas se afastou, com dignidade, e protegeu o que considerava mais sagrado, a próxima geração. Essa grandeza começou a desenhar uma dúvida incômoda dentro dela. Será que eu não exagerei demais? Essa dúvida crescia cada noite vazia em que ela olhava para a cadeira onde Mauro costumava sentar para ver televisão e comentar, em voz baixa, sobre as notícias. E essa dúvida seria o início de uma mudança que ninguém, nem Mauro, podia prever. Alguns meses se passaram desde o Natal em que Mauro foi expulso da ceia. Ele agora morava em um pequeno apartamento, em um bairro mais simples, mas agradável. Era um lugar modesto, com sala pequena, cozinha americana, um quarto só, mas havia algo ali que a mansão nunca mais teria para ele: paz. As manhãs eram silenciosas. Mauro tomava café olhando pela janela, via pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola. Às vezes, ia até a praça próxima, sentava num banco e ficava olhando as árvores. Em algumas manhãs, conversava com um grupo de senhores que se reunia ali para jogar conversa fora. Ele aprendeu a cozinhar o básico para si mesmo, a lavar a própria roupa,
a cuidar do pouco que tinha. E, mesmo na solidão, sentia-se menos sozinho do que naquela mansão cheia, mas fria. Daniel o visitava regularmente. Levava os filhos para passar o dia, almoçavam juntos, conversavam. As crianças, inocentes, simplesmente adoravam o vovô Mauro, que sempre tinha uma história da fazenda para contar. Vovô, conta de novo do boi que fugiu para a estrada, pedia o neto mais velho, rindo. Mauro contava, com brilho nos olhos, lembrando dos tempos em que o maior problema era correr atrás de um animal fujão. Numa dessas visitas, Daniel comentou: Pai, a casa já está oficialmente no nome deles. A advogada disse que está tudo certo. Eu ainda não sei como te agradecer por isso. Mauro sorriu. Não precisa agradecer. Só faz o que eu não consegui fazer tão bem, ensina eles a serem gratos. A respeitar quem veio antes. Isso já é o suficiente. Enquanto isso, na mansão, Helena vivia um conflito interno cada vez maior. A princípio, ela tentou seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Continuou organizando a casa, trabalhando, recebendo visitas. Mas algo estava diferente. Nas reuniões com amigas, quando alguém elogiava a mansão e ela dizia obrigada, nossa casa, nosso orgulho, uma vozinha interna corrigia, não é sua casa, é dos seus filhos. Quando passava pela sala onde a cena da ceia aconteceu, lembrava do rosto de Mauro, do tom calmo dele ao dizer que sairia, da firmeza com que decidiu proteger os netos. Essas lembranças a incomodavam. Certa noite, depois que as crianças dormiram, Helena sentou no sofá e desabafou com Daniel. Eu acho que estou começando a entender o que eu fiz, e não estou gostando do que vejo. Daniel olhou, surpreso. O que você quer dizer? Ela respirou fundo. Eu deixei o orgulho falar mais alto. Eu quis defender o meu espaço, a minha forma de viver. Mas, no meio disso, eu esqueci que o seu pai é o homem que te deu tudo. Que vendeu a fazenda, que deixou a vida que amava por você. E eu, tratei ele como um incômodo. Daniel ouviu em silêncio. E agora, ela continuou, eu moro aqui atribulada, sabendo que a casa é dos meus filhos graças à generosidade de alguém que eu humilhei. Isso não sai da minha cabeça. Ele perguntou. E o que você pretende fazer com isso? Helena ficou alguns segundos calada. Eu acho que preciso pedir perdão. Mas não um perdão de boca para fora. Um perdão, de verdade. Daniel assentiu, aliviado. Eu ia te dizer isso faz tempo. Mas eu queria que você chegasse a essa conclusão sozinha. Alguns dias depois, Helena criou coragem. Pediu o endereço do apartamento de Mauro para Daniel. Eu vou até lá. Não quero que ele venha aqui. Quero ir até onde ele está, disse. Daniel a levou de carro, em uma tarde de sábado. No caminho, Helena estava inquieta, mexendo as mãos, o coração acelerado. E se ele não quiser me ver? Perguntou. Aí você vai ter que respeitar, Daniel respondeu. Mas, pelo menos, você fez a sua parte. Quando chegaram ao prédio, simples, Helena sentiu um nó na garganta. Pensou em quantas noites ele devia ter passado ali sozinho, depois de tantos anos em uma casa grande cheia de gente. Subiram. Daniel bateu na porta. Mauro atendeu, surpreso ao ver Helena. Boa tarde, pai. Boa tarde, meu filho. Helena. Ela respirou fundo. Seu Mauro. Eu, posso entrar? Ele hesitou por um segundo, mas abriu espaço. Claro. Entraram. O apartamento estava organizado, simples. Uma mesa com 2 cadeiras, uma estante pequena com alguns livros, um sofá, uma televisão, uma foto de Ana sob um porta-retrato discreto. Helena olhou tudo, sentindo uma mistura de vergonha e respeito por aquele lugar. Eu vim aqui porque, ela começou, mas travou. Mauro, com gentileza, disse. Senta, Helena. Fala com calma. Ela se sentou, olhou para as mãos e começou. Eu estou há meses pensando no que aconteceu naquele Natal. No que eu falei. Em como o Senhor saiu daquela casa, que, na verdade, nunca deixou de ser fruto do seu esforço. Eu me envergonho do que fiz. Mauro a observava, em silêncio. Eu tratei o Senhor como um peso, continuou ela, com a voz embargada. Como se o Senhor estivesse ali atrapalhando a nossa vida. E eu esqueci que, se não fosse o Senhor, a nossa vida não seria nada do que é hoje. Eu esqueci da sua história, do seu sacrifício. Eu fui injusta. Fui orgulhosa. E eu vim aqui pedir perdão. Ela levantou os olhos, cheios de lágrimas.
Eu sei que um pedido de perdão não apaga o que aconteceu. Eu sei que talvez o Senhor nunca consiga esquecer. Mas, se for possível, um dia, me perdoar, isso vai fazer diferença não só para mim, mas para os meus filhos também. Porque eu não quero que eles cresçam vendo a avó no porta-retrato e o avô afastado por culpa da própria mãe deles. Mauro respirou fundo. Sua primeira reação foi de surpresa sincera. Ele jamais imaginou ver Helena ali, no pequeno apartamento, admitindo aquilo. Ele olhou para a foto de Ana por um momento, como se pedisse orientação. Depois, com voz calma, falou. Helena, doeu muito o que aconteceu. Não vou mentir. Foi uma das noites mais difíceis da minha vida. Eu me senti jogado para fora da minha própria história. Mas eu também sei que a gente fala muita besteira quando está tomado pelo orgulho, pela raiva, pela pressão. Ele se aproximou um pouco mais. O que você está fazendo hoje é algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Admitir que errou, sem desculpas, sem empurrar a culpa para ninguém. Isso é grande. Isso honra mais a minha história do que qualquer coisa. Os olhos de Helena se encheram ainda mais. Então, o Senhor me perdoa? Mauro, com emoção, respondeu. Eu perdoo, sim, de coração. Não por você ser esposa do meu filho, nem por ser mãe dos meus netos. Eu perdoo porque eu não quero levar mágoa no peito. Não quero terminar meus dias lembrando daquele Natal com rancor. Quero lembrar como o dia em que eu aprendi a me posicionar, e como o começo de uma mudança na nossa família. Helena não conseguiu segurar o choro. Traços do orgulho ainda existiam, mas naquele momento, ela se permitiu sentir a verdade. Obrigada, seu Mauro. O senhor não faz ideia do peso que está tirando de mim. Mauro sorriu de leve. Agora, Helena, o perdão é só o começo. O resto é atitude. É como você vai tratar as pessoas a partir de hoje. Como vai falar com seus filhos sobre mim, sobre a história dessa casa. Isso é o que importa. Ela assentiu, determinada. Eu prometo que vou fazer diferente. Eu quero que eles saibam quem o Senhor é. O que o Senhor fez. Eu não vou mais usar a palavra favor para falar de alguém que deu a vida pela gente. Daniel, que tinha ficado mais quieto, assistindo a cena, respirou aliviado. Viu ali uma chance real de recomeço. Naquele dia, não houve decisões sobre Mauro voltar ou não à mansão. Não houve pressa. Houve apenas perdão, reconhecimento, um passo na direção certa. Os meses seguintes foram um período de reconstrução. Helena passou a incluir Mauro nas conversas com os filhos, incentivando-os a visitá-lo. De vez em quando, ligava para saber se ele precisava de algo. Não de forma forçada, mas com respeito. Um ano se passou. Chegou novamente o mês de dezembro. Dessa vez, Helena chamou Daniel para conversar antes de definir qualquer coisa sobre o Natal. Eu queria que, este ano, a ceia fosse diferente. Diferente como? Ele perguntou. Eu quero que a gente faça ceia na casa do seu pai. Daniel arregalou os olhos. Na casa dele? Sim, ela confirmou. Não importa se é pequena. Não importa se não cabe todo mundo. Eu quero que, este ano, o Natal seja na casa do homem que deu a base para tudo. O que acha? Daniel sorriu, emocionado. Eu acho. Perfeito. Eles ligaram para Mauro, que, ao ouvir a ideia, ficou surpreso. Na minha casinha? Ele riu. Mas aqui mal cabe vocês, quanto mais convidados. Helena respondeu, com carinho sincero. Seu Mauro, não importa o tamanho da casa. Importa o tamanho do coração. E esse, o Senhor sempre teve de sobra. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo os olhos marejarem. Então, vamos fazer esse Natal aqui. Do jeito que der. Com o que tiver. E assim foi. Na noite de Natal seguinte, na sala modesta do apartamento de Mauro, havia uma mesa simples, decorada com uma toalha florida, algumas frutas, pratos básicos, mas cheios de cuidado. Daniel ajudou a preparar algumas coisas. Helena fez outras. As crianças correram pela casa, felizes com qualquer espaço. Teresa, a tia de Daniel, também foi. E mais alguns parentes próximos. Antes de começarem a ceia, Helena pediu a palavra. Todos olharam para ela. Helena respirou fundo e continuou, diante de todos. Eu tratei o sogro que vendeu a fazenda dele para nos ajudar como se fosse alguém que atrapalhava. E transformei a casa que ele comprou com o suor da vida inteira em cenário de humilhação. Eu já pedi perdão para ele, em particular, há alguns meses, mas hoje eu quero pedir perdão na frente da família.
A sala ficou em silêncio. Todos ouviam atentos. Helena olhou para Mauro. Seu Mauro, eu quero repetir aqui o que já disse no seu apartamento. Naquele dia, eu errei. Errei na forma, errei nas palavras, errei na atitude. E o Senhor, em vez de me punir, tomou a decisão mais bonita que eu já vi alguém tomar. O Senhor tirou o peso da casa do seu nome, mas colocou o peso da responsabilidade nas nossas consciências. O Senhor mostrou grandeza. Ela fez uma pequena pausa, engolindo o choro. Esta ceia, aqui, neste apartamento simples, é a prova de que não é o tamanho da casa que faz a família. É o tamanho do perdão, da humildade, do respeito. Obrigada por nos receber aqui. Obrigada por não desistir da gente, mesmo quando a gente merecia que o Senhor fechasse a porta. Alguns parentes enxugaram lágrimas discretamente. Daniel olhava para a esposa com um misto de orgulho e alívio. Ver Helena, que antes defendia tanto a própria posição, agora reconhecendo as falhas em público, mostrava o quanto aquele ano tinha sido de aprendizado. Mauro, emocionado, se levantou devagar, segurando o copo simples que tinha nas mãos. Eu não sou muito bom com palavras bonitas, começou. Mas hoje, ouvindo você, Helena, e vendo vocês todos aqui, eu lembro de uma coisa que a Ana sempre dizia: família não é lugar de perfeição, é lugar de perdão. A gente erra, machuca, fala besteira. Mas o que nos diferencia é o que a gente faz depois do erro. Ele olhou em volta. Eu também errei ao ficar calado tantos anos. Eu devia ter conversado, colocado limites. Fui deixando as coisas acumularem, e elas explodiram no pior dia possível, no Natal. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu vejo que Deus usou até aquela dor para abrir os olhos de todo mundo. Olhou para Helena. Eu aceitei o seu pedido de perdão aquele dia, e reafirmo, está perdoada. De verdade. Aqui dentro, não tem mais mágoa. O que tem é aprendizado. Se a gente conseguir usar tudo isso para ser uma família melhor, então nada foi em vão. As crianças, ainda sem entender toda a profundidade daquelas palavras, batiam palmas, contagiadas pelo clima. Teresa levantou o copo também. Então eu proponho um brinde, disse, sorrindo. Não a casas, não a mansões, não a escrituras. Mas ao que realmente importa, ao Mauro, à história dele, à Ana, que deve estar feliz lá de cima vendo este momento, e a essa família que teve coragem de encarar a verdade de frente. Brindemos à humildade e ao recomeço. Todos ergueram os copos. O brinde foi feito. A ceia naquela noite foi simples, mas cheia de significado. A comida tinha gosto de reconciliação. As conversas tinham menos orgulho e mais escuta. Risos surgiam com mais leveza. Em determinado momento, o neto mais velho puxou a camisa de Mauro. Vovô, quando eu crescer, eu vou cuidar bem da casa, tá? Daquela casa grande. O papai falou que ela está no meu nome e do meu irmão. Eu prometo que vou honrar o que o Senhor fez. Mauro olhou para o neto com ternura. Você não precisa me prometer nada agora, meu filho. Só promete que vai ser um homem de respeito, que vai tratar as pessoas com dignidade. Se fizer isso, já estará honrando tudo. O menino assentiu, mesmo sem entender completamente, mas gravando aquela frase no coração. Antes da noite acabar, Helena se aproximou de Mauro mais uma vez. Seu Mauro, se um dia o senhor se sentir à vontade, a casa, a mansão, estará de portas abertas para o senhor. Não só porque o senhor ajudou a comprar, mas porque o senhor faz parte dela. Eu não quero mais que o senhor se sinta um visitante em lugar nenhum onde eu estiver. Mauro sorriu. O importante para mim não é ter cadeira cativa na mesa da ceia, Helena. É saber que, onde eu estiver, vou ser respeitado. Mas, quem sabe, no próximo Natal, a gente não faz metade aqui, metade lá, hein? Disse, em tom leve. Ela riu pela primeira vez naquele dia, com genuína alegria. Combinado. E, desta vez, eu prometo que a casa vai ser menos minha e mais nossa de verdade. Aquele Natal, no pequeno apartamento, entrou para a história da família não como mais farto, não como mais luxuoso, mas como mais transformador. Porque foi o Natal em que o sogro criador de gado, humilhado na ceia anterior, não se vingou, não retribuiu na mesma moeda, não virou as costas. Ele escolheu a justiça com misericórdia, a firmeza com amor, a proteção com generosidade. E isso mudou tudo. Os anos passaram. Não muitos, mas o suficiente para que as marcas daquele período se transformassem em memória e ensinamento. Mauro envelhecia com dignidade. Os cabelos ficaram mais brancos, os passos um pouco mais lentos,
mas o olhar continuava firme. A vida no pequeno apartamento se tornou sua rotina definitiva, mas sem solidão. Os netos cresciam e o visitavam com frequência. Daniel estava sempre por perto, e até Helena, com o tempo, passou a aparecer sozinha de vez em quando para tomar um café e conversar. Em uma dessas visitas, ela trouxe um caderno grosso, encapado com um papel bonito. "Eu tenho uma coisa pro senhor", ela disse, sentando-se à mesa. "O que é isso?" Mauro perguntou, curioso. "É um presente, mas também um pedido de desculpa prolongado", Helena respondeu, sorrindo de maneira suave. "Eu comecei a escrever esse caderno há uns meses. Aqui tem a história da nossa família, mas do jeito que eu nunca contei para os meus filhos. Começa com o senhor, com a fazenda, com a Ana, com a venda da terra, com tudo." Mauro folheou algumas páginas. Havia textos escritos à mão, pequenas fotos coladas, desenhos feitos pelas crianças representando a fazenda que elas nunca viram, mas aprenderam a imaginar. "Eu percebi", explicou Helena, "que, se eu não contasse a versão verdadeira da história, eles cresceriam achando que tudo começou quando nós compramos a mansão. E isso seria uma injustiça com o senhor, com a Ana, com seu pai, com todo mundo que veio antes. Então eu resolvi registrar, para que daqui a muitos anos, mesmo quando a gente não estiver mais aqui, eles saibam que aquela casa não nasceu do nada. Nasceu do sacrifício do avô, do sonho do pai, da mudança da família." Mauro segurou o caderno com carinho, emocionado. "Helena, isso vale mais do que qualquer escritura." Ela sorriu. "Eu sei que documento de cartório é importante, mas a história que a gente conta em casa é o que realmente molda o caráter das crianças. Eu não posso apagar o que fiz, mas posso ajudar a construir algo diferente para eles." Ele assentiu. "Você está fazendo isso." Também houve mudanças na mansão. Nada que chamasse a atenção de um visitante desavisado, mas coisas que Mauro percebia nas raras vezes em que ia até lá. Agora, por vontade própria, em dias específicos, sempre recebido com respeito. Na entrada da casa, em uma parede discreta, Helena mandou colocar uma foto antiga da fazenda de Mauro, em preto e branco, ao lado de uma foto recente da mansão, colorida. Abaixo, um pequeno quadro com uma frase escrita à mão. "Esta casa só existe porque, antes dela, houve um homem, uma fazenda e muitos sacrifícios." Na cozinha, onde antes Helena se incomodava com o jeito de Ana arrumar armários, agora havia uma pequena lembrança, um pano de prato antigo, bordado por Ana, emoldurado e pendurado com carinho. Quando Mauro viu isso pela primeira vez, sentiu os olhos encherem de lágrimas. "Eu não fiz isso para lhe comover, seu Mauro", disse Helena, com doçura. "Eu fiz porque eu mesma preciso lembrar, todo dia, da mulher que plantou muita coisa boa nesta família, e do quanto eu demorei para enxergar. O relacionamento entre eles nunca ficou igual ao que teria sido se o erro não tivesse acontecido. Algumas cicatrizes permanecem. Mas, como as cicatrizes de antigos machucados, elas já não doem tanto, apenas lembram de onde a pessoa passou." Com o passar do tempo, Daniel foi entendendo ainda mais o peso das decisões do pai. Em um almoço, só os dois, ele comentou: "Pai, sabe o que eu mais admiro na sua atitude? É que o senhor não deixou de ser justo, mas também não deixou de ser pai. O senhor podia ter usado a casa como arma, podia ter voltado com ódio, podia até ter se afastado de vez. Mas escolheu cuidar da gente de um jeito que a gente só conseguiu entender depois." Mauro respondeu: "Quando você era pequeno, Daniel, às vezes eu precisava te segurar firme para você não cair num lugar perigoso. Você chorava, ficava bravo comigo, achava ruim. Mas, se eu te soltasse, você podia se machucar feio. Com a casa, foi parecido. Eu precisei segurar firme. Doeu em você, doeu em mim. Mas, se eu fizesse diferente, talvez o estrago lá na frente fosse maior." Daniel assentiu, emocionado. "E agora, olhando para os meus filhos, eu vejo quantas vezes eu quase repeti os erros de ingratidão que a gente vê por aí e que eu mesmo pratiquei. O que aconteceu naquele Natal me marcou tanto que, sempre que eu começo a reclamar da presença de alguém, eu lembro da sua mala saindo pela porta." Mauro suspirou. Às vezes, a maior lição vem da maior dor. Houve um momento marcante alguns anos depois. Os netos já estavam maiores, entrando na fase da adolescência. Um dia, o mais velho veio passar um fim de semana inteiro com Mauro. Gostava de ouvir as histórias do campo, de aprender coisas diferentes. Numa dessas conversas, o neto perguntou: "Vovô, é verdade que a casa grande está no meu nome e do meu irmão?" Mauro sorriu, sem surpresa. Sabia que esse dia chegaria. "É verdade, sim,
Pelo menos no papel. E por que o senhor fez isso? Quis saber o menino. Mauro pensou alguns segundos antes de responder. Porque eu queria que vocês começassem a vida sabendo que nada cai do céu. Eu não queria que vocês achassem que a casa é só um lugar bonito onde vocês sempre moraram. Eu queria que, um dia, vocês perguntassem por quê. E esse dia chegou. O neto riu. Então me conta, por quê? Mauro respondeu, olhando nos olhos dele. Porque eu quis proteger o futuro de vocês, mesmo quando o presente estava bagunçado. Porque, naquele Natal em que aconteceu a briga, eu vi que, se eu agisse só com raiva, a casa poderia virar motivo de guerra. Então eu preferi transformá-la em motivo de responsabilidade. Eu coloquei no nome de vocês para lembrar que a vida que vem depois é mais importante do que o orgulho de agora. O neto ficou pensativo. E a mamãe? Ela ficou triste na época. Mauro não fugiu da verdade. Ficou. Muito. Mas depois ela entendeu. E hoje ela é uma das pessoas que mais faz questão de contar a história certa da casa. Ela mudou. E isso é uma coisa bonita de ver. O menino assentiu. Quando eu crescer, eu quero merecer essa casa. Não só ter o nome lá. Mauro sorriu, orgulhoso. Se você já pensa assim agora, já está no caminho certo. Os anos seguintes foram de rotina, mas de uma rotina mais leve. O Natal voltou a ser uma data guardada, não evitada. Em alguns anos, a ceia era no apartamento de Mauro, com tudo simples e perto. Em outros anos, na mansão, mas com a foto da fazenda sempre em destaque, como uma convidada de honra invisível. Helena, com o tempo, passou a ajudar idosos em uma instituição do bairro, organizando visitas, levando alimentos e produtos de higiene. Um dia, ela comentou com Mauro. Sabe por que eu comecei a fazer isso? Porque eu vi, no Senhor, o que tantos idosos vivem, serem deixados de lado na própria família. Só que, no seu caso, o Senhor ainda teve voz. Muitos não têm. Eu não posso mudar o passado, mas posso tentar diminuir a dor de outras pessoas. Mauro respondeu. Isso honra muito mais a minha história do que qualquer pedido de desculpa. A gente percebe que alguém se arrependeu quando o comportamento muda, não quando só as palavras mudam. Nos últimos anos de vida, Mauro costumava sentar na varanda do apartamento, olhando o movimento da rua e pensando na própria trajetória. Às vezes, Daniel aparecia sozinho, sentava ao lado dele, e os dois ficavam alguns minutos em silêncio, apenas olhando. Numa dessas vezes, Daniel falou: Pai, se o senhor pudesse voltar naquele primeiro dia, lá atrás, antes de vender a fazenda, teria feito diferente. Mauro pensou com calma. Eu tenho saudade da fazenda. Muita. Às vezes, sinto falta do cheiro do curral, do barulho do gado, do nascer do sol no campo. Mas, se eu não tivesse vendido, talvez você não tivesse estudado, não tivesse tido as oportunidades que teve, não tivesse formado a família que você tem hoje. Eu teria poupado dor, mas talvez tivesse perdido o que aprendi com ela. Ele respirou fundo. Então, respondendo, eu acho que faria parecido. Talvez com algumas conversas melhores no meio do caminho. Talvez colocando limites antes. Mas o essencial, eu repetiria, sacrificaria a fazenda por você. Só que, desta vez, eu não sacrificaria tanto a minha voz. Daniel enxugou discretamente uma lágrima. Eu não mereço um pai assim. Mauro sorriu. Filho, ninguém merece pai e mãe. É presente. A pergunta não é se você merece. É o que você faz com o presente que recebe. E, apesar dos tropeços, eu vejo que você está cuidando melhor dele agora. Com o passar do tempo, a história daquele Natal em que a nora expulsou o sogro da ceia começou a circular na família como uma espécie de conto de advertência. Quando alguém se exaltava, quando um jovem reclamava da presença dos avós, sempre havia alguém que dizia: Cuidado! Lembra do que aconteceu com o vô Mauro. Até os mais novos sabiam. Ali, naquela família, havia uma linha que não se cruzava mais. A linha do desrespeito com quem deu a vida pela gente. Mauro partiu deste mundo alguns anos depois, de maneira tranquila, em casa, depois de uma tarde em que havia recebido a visita dos netos. Chegaram a tempo de ouvi-lo contar, mais uma vez, a história do boi fujão e do dia em que ele, ainda jovem, quase desistiu da fazenda. Nos dias seguintes, a família se reuniu na mansão, agora oficialmente dos netos, mas ainda ocupada por Daniel e Helena. Na sala, sob a foto da fazenda e da própria casa, todos se abraçaram, choraram, relembraram. No meio daquele clima de despedida, Helena, já com alguns fios brancos, disse aos filhos:
Se algum dia vocês se esquecerem do que significa respeitar alguém, lembrem do vô Mauro. Lembrem do que eu fiz e do que ele fez depois. Não repitam o meu erro. Repitam a atitude dele. O filho mais velho, já adulto, assentiu. A gente nunca vai vender essa casa, mãe. Mas muito mais do que isso, a gente nunca vai esquecer de quem começou tudo. Essa casa não vai ser monumento de orgulho. Vai ser monumento de gratidão. Anos depois, quando a história era contada para netos e bisnetos, o título informal que ela recebia na família era sempre o mesmo. A nora que tentou tirar o sogro da ceia, e acabou descobrindo que quem precisava ser convidado de volta não era ele, era a humildade. E, em todos os natais, alguém sempre lembrava. Se hoje a gente está junto aqui, neste lugar bonito, é porque lá atrás teve um homem simples, criador de gado, que teve coragem de amar, de perdoar e, principalmente, de se posicionar. Esse foi o verdadeiro legado de Mauro. Não foi a fazenda, que ele vendeu. Não foi a mansão, que ele passou para os netos. Foi a lição viva de que respeito não se implora, se exige com dignidade. E que o amor, quando é firme, tem o poder de consertar até o que parecia destruído em uma noite de Natal. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like para que mais pessoas possam refletir sobre respeito, família e gratidão. Nos comentários, conte uma situação de família que marcou a sua vida, algo que você nunca esqueceu e que te ensinou uma grande lição. Sua experiência pode ajudar muita gente da sua idade a se sentir acolhida. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que estamos preparando com muito carinho para você.